Mais um dia, graças a Deus. Desejo a todos um bom domingo, um domingo abençoado, pessoal. Mais um vídeo para nós aí, tá bom? Para vocês curtir aí. Vou colocar aí um estudo da escola dominical para vocês ouvirem e meditarem, tá bom? Na palavra de Deus, que é muito importante para nós, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, um dia maravilhoso. E dá um joinha aí no meu vídeo, tá bom? Compartilhem com todos e se inscrevam, tá bom? Que Deus abençoe. Fica com Deus. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 2. O verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Lembre-se, esse conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação e um certo esforço. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que vão te ajudar nesse estudo. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como esta aula está dividida. Segundo, há uma aula atividade que você deve fazer depois de assistir a aula para verificação do seu aprendizado. Em terceiro lugar, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Bem, se quiser comentar aqui no vídeo, também será um prazer muito grande poder interagir com você. Eu começo apresentando o cronograma da nossa aula. Eu começo apresentando o cronograma da nossa aula. A nossa aula está dividida hoje em 2 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês 3 João, capítulo 1, versículo de número 5. Na segunda sessão, eu desejo fazer algumas aplicações desse texto que nós estudamos. Conto sempre com as suas orações. Mais uma vez a infecção de garganta chegou, mas com a ajuda de Deus nós vamos conseguir vencer. Bom, começando a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o versículo de número 5. Veja comigo o texto bíblico. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Veja, o presbítero que está escrevendo a carta elogia Gaio exatamente pela hospitalidade que ele demonstra aos irmãos que aqui são desconhecidos. Muito provavelmente essas pessoas a quem o presbítero menciona eram missionários itinerantes que passavam pela região. Então, quando eles iam à região para evangelizar, tornar o evangelho conhecido, Gaio os tratou com hospitalidade. E ao demonstrar isso, ao tratá-los com hospitalidade, ao recebê-los em sua casa, ao hospedá-los ali, Gaio mais uma vez está demonstrando a coerência que existe entre a sua crença e a sua conduta. Aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada. Ele não só prega sobre o amor de Jesus, mas ele também age de acordo com este grande amor, como se este grande amor o tivesse alcançado. E aqui no caso, o presbítero que escreve para a igreja está elogiando ele por causa disso. Para a gente sentir o impacto deste elogio e disso que Gaio está demonstrando por estes irmãos desconhecidos, eu quero colocar para vocês este elogio dentro do contexto dessas cartas. Se você não assistiu a aula passada, eu indico que você comece por lá, para que você compreenda o contexto mais amplo da carta. Aqui eu quero destacar 2 aspectos que mostram a coerência que há entre aquilo que Gaio diz acreditar e a sua conduta, o que alguns chamam de ortopraxia, né? A coerência entre o
o que você acredita e a maneira como você vive. Tem dois aspectos aqui dessas cartas que revelam que isso que Gaio fez merece muito elogio. Ele está agindo de forma muito dedicada, muito hospitaleira. O serviço que ele está prestando a esses irmãos de recebê-los em sua casa merece o mais alto elogio. E por que eu digo isso? O primeiro texto que eu quero mostrar para você sobre isso é 2 João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Na segunda carta, aqui no versículo 10, por isso que eu disse para vocês assistir a aula passada, para você entender o contexto da segunda carta, o presbítero que está escrevendo para a igreja pretende corrigir um problema muito específico na igreja. Este problema está relacionado à maneira como aqueles irmãos estão se associando com hereges. A solução que João oferece aqui é uma solução extremamente prática. Todos os pregadores itinerantes que chegam na região, se não fizerem uma exposição bíblica coerente com a ortodoxia cristã, ou seja, se eles não pregarem um verdadeiro evangelho, eles devem ser tratados como herege. E como herege, essas pessoas não deveriam ser convidadas para entrar na casa dos irmãos. Então veja que aqui João fala contra a hospitalidade que era dada a mestres que ensinavam aquilo que não era coerente com a fé cristã. Veja o que este comentarista escreve a esse respeito. O presbítero está alertando os membros de sua comunidade contra os perigos de entreter hereges e suas opiniões de tal maneira que fortaleçam e desenvolva sua posição errônea, comprometendo assim a verdade. Nesse ponto, a linha deve ser traçada, pois o amor e a verdade não podem ser separados. Tratar com hospitalidade os hereges seria uma maneira de fortalecê-los em seu erro. A igreja precisa resistir aos erros doutrinários desses pregadores. Pregadores que em suas viagens procuravam uma plataforma para difundir as suas falsas ideias, ensinos errados sobre Jesus. Essas pessoas, João está dizendo, não devem ser recebidas, pois quando os irmãos os recebiam de forma oficial, eles estão participando das suas más ações. Aqui eu peço que você preste muita atenção. João quer deixar muito claro aos irmãos que ao receber essas pessoas, eles estariam se tornando coniventes com a heresia que essas pessoas ensinam. Você consegue perceber como isso é chocante? Você se torna participante das heresias ao tratar com hospitalidade pessoas que ensinam um evangelho que não é verdadeiro. Pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, quando nós os tratamos com hospitalidade, nós nos tornamos coniventes com ele. Então perceba que o problema que João está tentando resolver aqui na segunda carta não tem a ver apenas com hospitalidade. Isso porque se na segunda carta o presbítero dá instruções sobre quem são as pessoas que eles não deveriam receber em sua casa, lá na terceira carta que nós acabamos de ler, ele elogia Gaio por ter hospedado as pessoas certas em sua residência. Vamos ver isso novamente? Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Fica claro nesse ponto que o problema não tem a ver com as pessoas a quem eles estão hospedando. O problema tem a ver com as pessoas a quem eles estão hospedando. São as pessoas que eles recebem na sua residência que é o problema. As pessoas que dizem seguir a Jesus, mas ensinam coisas erradas sobre Jesus, ao recebê-los em sua casa, esses irmãos estão se tornando coniventes com eles. E no caso de Gaio, ele se destacou exatamente
exatamente por não receber essas pessoas. Ele prestou hospitalidade àqueles que anunciavam o evangelho verdadeiro. Então, aqueles que anunciavam o evangelho falso não deveriam receber hospitalidade. Em contrapartida, os pregadores itinerantes que pregam o evangelho verdadeiro deveriam receber a hospitalidade. Por isso que Gaio está sendo elogiado aqui pela sua lealdade. A lealdade tem a ver com isso. Gaio consegue distinguir entre aqueles que ensinam a verdade e aqueles que não ensinam. E Gaio consegue corretamente compreender que os que merecem a hospitalidade são aqueles que ensinam a verdade, mesmo que sejam pessoas desconhecidas. Porque mesmo que elas sejam desconhecidas, elas merecem ser tratadas com essa hospitalidade, porque são irmãos da fé que anunciam a Cristo. Então, a partir do momento que Gaio presta esse serviço aos irmãos, recebendo eles na sua casa, Gaio demonstra a esses irmãos a sua autêntica fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro motivo porque este elogio ele é tão relevante para nós. Porque é uma igreja onde você tem pessoas ensinando coisas erradas e coisas certas. A igreja não deveria dar hospitalidade a todo mundo, e Gaio tem dado hospitalidade às pessoas certas, aqueles que anunciam o evangelho verdadeiro. Mas há um segundo aspecto que torna ainda mais belo isso que Gaio está fazendo, e nós conseguimos perceber isso quando nós traçamos um paralelo entre Gaio e Diótrefes. O Diótrefes que eu expliquei na aula passada, se nós traçarmos um paralelo entre Gaio e Diótrefes, nós percebemos o quanto belo é isso que Gaio está fazendo. Veja comigo aí, versículo de número 9 e 10. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede os outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Você percebe? Nesse versículo, João está apontando 4 erros que são cometidos por Diótrefes. Primeiro erro, ele faz acusações maldosas contra João. Segundo erro, ele não pratica hospitalidade. Terceiro erro, ele atrapalha aqueles que desejam ser hospitaleiros. Quarto erro, ele expulsa da igreja aqueles que são considerados seus adversários. E quando nós traçamos este paralelo, nós percebemos o quanto eles são diferentes. Enquanto Gaio era hospitaleiro, Diótrefes se recusa a fazer isso. Para piorar, como nós vimos no texto, ele também impede que outros irmãos sejam hospitaleiros com cristãos desconhecidos. E quando um irmão desobedece essa regra que ele criou, não ser hospitaleiro com desconhecido, Diótrefes expulsa o irmão da congregação. Você consegue perceber? O que dizer de Diótrefes? Ele dizia seguir uma verdade, mas não demonstrava amor aos seus irmãos. Logo, esta verdade sem amor não era verdade. O que dizer de Gaio? Gaio segue a verdade e, por meio do serviço demonstrado pelos seus irmãos, ele prova que há uma coerência entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele faz. Esses dois aspectos provam o quanto esse elogio de João é tão importante para quem é este Gaio. Ele soube fazer a escolha certa, soube hospedar as pessoas certas e não cedeu à pressão de Diótrefes, que expulsava os irmãos da igreja quando recebiam alguém que era desconhecido. Bom, partindo para a segunda sessão, eu desejo fazer então algumas aplicações a esse texto. Primeira aplicação: a igreja sempre teve dificuldades para lidar com os hereges. Me parece que sempre houve um olhar de apreço e admiração por quem porta uma doutrina diferente. Ao invés de nós nos desconectarmos dessas pessoas que agem como herege, parece que nós não sabemos lidar com essas pessoas.
fazendo mal à igreja e a gente não sabe lidar com elas. Não são poucos os hereges com quem a igreja precisa lidar. E muitas vezes a igreja não consegue lidar com essas pessoas de maneira apropriada. Hereges no meio da igreja é um problema antigo, que João está tendo que olhar nos olhos, e uma hora nós também vamos precisar olhar este problema nos olhos. Segunda aplicação. Hereges são um problema real com o qual precisamos lidar. A solução que João encontrou para os hereges da igreja foi uma solução muito prática. João diz: não recebam essas pessoas em suas casas. Não tratem com hospitalidade essas pessoas. Eles ensinam um evangelho estranho, não os tratem com hospitalidade. E nós? Como será que nós lidamos com os hereges? Eu quero citar aqui um texto do McGrath, onde ele apresenta algo interessante. Leia comigo. Nunca houve tanto interesse voltado para o que está relacionado à heresia. Antigas heresias que, pelas primeiras gerações, eram vistas como obscuras e perigosas, são hoje salpicadas com pó de estrela. A atração pelo que é proibido na religião parece mais forte do que nunca. Para muitos indivíduos religiosamente alienados, as heresias são vistas hoje como declarações corajosas e ousadas de liberdade espiritual a serem valorizadas em vez de evitadas. Isso que o McGrath está dizendo é uma verdade que pode ser comprovada em quase todas as igrejas locais. Todas as igrejas locais existem pessoas que têm uma admiração muito grande por heresias, a ponto de quase todo mundo ter um herege favorito. E a pessoa não se incomoda de dizer que lê, ouve, assiste. Parece que isso é revolucionário. É revolucionário uma seita judaico-cristã. É revolucionário teologia liberal protestante. É revolucionário tantas outras esquisitices teológicas que as pessoas até se orgulham delas, né? Mas nós deveríamos sentir vergonha. Não há nada de bonito em hospedar pessoas que não seguem a verdade. Não há nada de bonito em ser conivente com pessoas que ensinam um evangelho que não é autêntico. Isso é uma lição importante para nós. A maneira apropriada como nós devemos tratar os hereges não é assim. Terceira aplicação. A orientação bíblica é muito clara. Se não houver ortopraxia, não devemos tratar como irmãos. E veja que isso que está sendo dito aqui por João não é dito apenas por João. É dito por outras pessoas. Quando você se diz cristão, mas não há coerência entre aquilo que você diz acreditar e a sua conduta, a Bíblia diz que nós não deveríamos tratar essas pessoas como cristãos. Eu mostrei para vocês isso na segunda carta e queria mostrar com outro exemplo Paulo escrevendo sobre isso. Um outro autor bíblico apresentando o mesmo cuidado que a igreja deve ter em relação aos falsos mestres. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem ao menos comam com gente assim. Você consegue perceber como a tratativa apostólica para pessoas que dizem acreditar em Deus, mas a conduta delas não é coerente, é muito clara? João, Paulo, todos eles estão demonstrando o mesmo cuidado em relação à igreja, porque esse tipo de pessoa tem só aumentado no meio da igreja. Oportunistas que vivem de forma itinerante para ganhar dinheiro, lucro e causar destruição ao povo de Deus. E em todos esses casos, a tratativa é sempre a mesma. Não tratem com hospitalidade. Não se tornem coniventes.
E aqui nós precisamos deixar isso muito claro, porque não tem meio termo. Ah não, mas ele é um herege, mas não tem mais. Se é um herege, nós não devemos ser coniventes com isso. Em contrapartida, a quarta aplicação apresenta um aspecto importante. Devemos tratar com hospitalidade nossos irmãos na fé. E esse ponto também é importante, porque aqui João não pretende falar contra a hospitalidade. No caso de Diótrefes, ele até adverte Diótrefes sobre o que ele tem feito. O problema não é a hospitalidade, o problema é o tipo de pessoas que vocês hospedam. Aqueles que são cristãos autênticos, eles devem ser tratados com hospitalidade. Este é um princípio básico do cristianismo primitivo. Os irmãos precisam ser tratados com hospitalidade. Mais uma vez eu coloco um texto de Paulo para mostrar que isso está muito claro para a igreja primitiva. Romanos capítulo 12, versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Você percebe como fica muito claro? Em todos esses elementos, a hospitalidade é vista como uma prática essencial do cristianismo. O cristão tem que tratar outros cristãos com hospitalidade. O problema aqui não é a hospitalidade, é para quem nós estamos oferecendo. E o povo santo deve ser tratado com hospitalidade. Aqueles pregadores itinerantes que anunciam o evangelho devem ser tratados com hospitalidade. Quem não merece hospitalidade são esses falsos mestres que ensinam um evangelho diferente. Então, aqui a gente precisa distinguir esses dois aspectos para ficar muito claro que o povo de Deus não pode abolir a hospitalidade por causa dos falsos mestres. Ah não, como existem falsos mestres, vamos cancelar a hospitalidade. Nós não queremos mais saber de pregadores itinerantes, nós vamos seguir aqui fechados no nosso mundinho. Não é possível isso. A Igreja de Cristo precisa criar uma plataforma de difusão do Evangelho. E se vierem pessoas com este objetivo, a igreja precisa tratar essas pessoas com hospitalidade. Quinta e última aplicação. Cuidado para não ser conivente com falsos ensinos. E fica muito claro para nós, na aula de hoje, o quanto Diótrefes, o quanto Gaio se destaca nesse aspecto. Gaio recebe na sua casa pessoas que estão anunciando Cristo Jesus. Em contrapartida, ele não recebe pessoas que ensinam aquilo que não é condizente com a fé. E João diz que se recebessem essas pessoas, nós nos tornaríamos coniventes com ele, com o seu ensino. Eu acho que essa é uma preocupação importante para nós. Porque às vezes o que a gente faz é, não vou me preocupar com isso, não vou me envolver com isso, porque afinal de contas, não sou eu que estou ensinando. Pois bem, se nós trazemos uma pessoa para pregar heresias na igreja, se nós tratamos com hospitalidade uma pessoa que vem ensinar heresia na igreja, nós somos coniventes com tudo isso. Essa reflexão tem que pesar no nosso coração. Porque antes de chamar alguém para vir ensinar a igreja e seguir com o ensino cristão, eu tenho que saber se essa pessoa tem ortopraxia, se existe coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Eu não posso simplesmente pegar pessoas conhecidas pela mídia e colocá-las para cima. E aqui, talvez, se nós soubéssemos o peso que isso tem sobre nossas vidas, nós nos preocuparemos um pouco mais em convidar certas pessoas para a nossa igreja. Assim, muitos cristãos que estão fazendo muito pelo reino de Deus e que merecem ser tratados com muita hospitalidade. De igual maneira, há um sem número de pessoas que estão aí ensinando todo tipo de baboseira sobre Cristo Jesus. O problema é saber que se você traz e hospeda, você é conivente. Eu espero muito que este ensino tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com a nossa Escola Bíblica Online. Eu conto com as suas orações. Se Deus quiser, nos vemos então. Até lá.
e reserve um tempo também para vir aqui assistir essa aula. E quando você estiver assistindo essa aula, ela tem uma estratégia educacional muito própria, para você conseguir desfrutar o máximo do que essa aula pode lhe oferecer. Eu quero que você observe 3 coisas. Aqui na descrição do vídeo há um cronograma da aula, a maneira como esta aula está dividida. Além disso, há também uma aula-atividade. A aula-atividade é para verificação do seu aprendizado. Quando você terminar de assistir a aula, é importante você fazer a aula-atividade, tudo bem? E por último, há um fórum onde você pode colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Eu também terei muito prazer de poder interagir com você aqui no vídeo. Então, se quiser deixar aqui o seu comentário, será muito bem-vindo. Bom, a lição de número 3, aula 3, o título da aula é: O verdadeiro discípulo de Cristo exerce seu chamado em amor. Para começar, eu quero apresentar para vocês o cronograma da nossa aula. Essa aula está dividida em 2 sessões. Na primeira sessão, eu quero então explicar para vocês 3 João capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. E na segunda sessão, eu desejo fazer algumas aplicações. Tudo bem? Como eu tenho feito uma exposição do texto, você pode acompanhar todos os versículos que já foram explicados em aulas passadas. Hoje nós já estamos no versículo 8 e seguiremos aí pela exposição de todo a carta que João escreveu. Então, sempre acompanhe esse estudo de forma sequencial para que o seu aprendizado possa ser completo sobre essa carta. Não deixe de ler este livro. Talvez você consiga ler uma única vez. É uma cartinha pequena, mas que tem para a gente importância significativa, tá bom? E para começar a primeira sessão, eu desejo iniciar explicando para vocês 1 João capítulo 3, versículo 6. Eles falaram à igreja a respeito da sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir a necessidade deles de modo agradável a Deus. Veja, o versículo começa confirmando aquilo que foi explicado na aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, eu indico que comece por lá, para você não chegar aqui perdido. Eu não tenho como rever toda a aula. Ela está toda disponível para você. Se você não assistiu ela, comece lá, e aí este versículo fará todo sentido, porque tudo aquilo que é dito lá sobre Gaio é confirmado aqui. Aqueles missionários itinerantes que eram desconhecidos deram testemunho nas outras igrejas sobre Gaio. E este é um paralelo assim importante para a gente perceber. Esses versículos que nós vamos estudar hoje, eles possuem paralelos que são importantes da gente traçar para a gente perceber os contrastes que estão sendo feitos. Por exemplo, nesse primeiro paralelo, se nós compararmos os missionários que eram desconhecidos, aqui nós vamos perceber que a maneira como Gaio tratou esses missionários fez com que todos os irmãos das outras igrejas conhecessem Gaio. Então, mesmo sendo desconhecidos, Gaio se tornou conhecido pela maneira como tratou essas pessoas. E olha que paralelo interessante. Eles têm uma missão, eles têm um compromisso, mas são desconhecidos. Gaio, que os hospedou, se tornou conhecido por isso que ele fez. A maneira como Gaio tratou aqueles missionários desconhecidos trouxe um testemunho público para ele. Apesar de toda essa boa reputação, né? Agora as pessoas falam sobre como Gaio trata esses missionários desconhecidos. O presbítero da igreja faz um pedido para Gaio. O pedido é: eu peço que você continue a suprir as necessidades dele. E por que o presbítero da igreja faz esse pedido? Porque o sentido aqui é de continuar cuidando. Enquanto eles estiverem hospedados em sua casa, cuide deles. Do dia que eles entraram na sua casa até o dia que eles foram embora, preste essa assistência a eles.
ao Senhor. E este ponto do presbítero aqui, ele é importante. Isto agrada ao Senhor, porque é exatamente no versículo 7 que ele diz o motivo porque Gaio tratar esses missionários desconhecidos com amor agrada ao Senhor. Veja comigo o versículo 7. Pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Os itinerantes que Gaio foi chamado a acolher e apoiar eram missionários que trabalhavam a serviço do Senhor. Eles faziam isso por meio de viagens, onde eles iam a diversas congregações. E aqui a gente precisa fazer um outro paralelo importante, né? Entre esses itinerantes desconhecidos e os falsos mestres. Esse paralelo aqui ele é muito importante para a gente. Porque veja, se os falsos mestres também saem pelo mundo ensinando um falso evangelho e causando problema às igrejas, a igreja também envia missionários, mas esses missionários verdadeiros para ajudar a igreja. Por isso que eu insisto que você deve assistir a aula passada, porque na aula passada este paralelo é traçado entre os que não, aquelas pessoas com quem a igreja não deve tratar com hospitalidade, das pessoas com quem a igreja deve tratar com hospitalidade. Mas além desses missionários se distinguirem pelo conteúdo do que eles anunciavam, eles anunciam um evangelho verdadeiro, enquanto os outros não anunciam um evangelho verdadeiro, o texto faz questão de colocar um segundo aspecto. Esses missionários não aceitam ajuda de pessoas que não são cristãs. E este terceiro paralelo, como diria um amigo meu, é quase de cair o queixo. Sabe por quê? Porque em diversas cartas pastorais, esses falsos itinerantes que estão passando, ensinando o evangelho falso e causando problemas às igrejas, eles são identificados exatamente por serem gananciosos e pelo seu ávido amor ao dinheiro. Eles não estão na igreja pelo bem que podem fazer à igreja. Eles estão na igreja pensando no dinheiro que podem lucrar com isso. Eles entraram no ministério por causa do lucro e de como aquilo era rentável para eles. Aqui, os verdadeiros itinerantes, esses que pregam o verdadeiro evangelho, eles não aceitam ser ajudados por quem não é cristão. E por que eles fazem isso? Há pelo menos dois motivos. O primeiro deles eu queria indicar nesta citação. Leia comigo, por favor. A razão pela qual os missionários nada aceitaram dos incrédulos não é imediatamente clara. Jesus instruiu seus discípulos itinerantes a não levarem nada em sua viagem e a aceitarem a hospitalidade das casas em que se hospedaram. Então, esse primeiro ponto que eu li aqui fala que Jesus orientava que essas pessoas que iam proclamar o evangelho, esses itinerantes, deveriam receber ajuda. Mas por que esses aqui não recebiam? Veja a continuidade da leitura, porque aqui é apresentado o motivo. Os missionários de divindades pagãs eram comuns no mundo romano e era de bom senso, pelo menos, evitar ser confundido com frades mendicantes desse tipo. Muito provavelmente, este é o primeiro motivo porque eles não aceitavam ser ajudados por quem não eram cristãos. Como havia uma grande quantidade de missionários, de deuses idólatras na região, esses missionários cristãos não queriam ser confundidos ou relacionados com essas pessoas e com aquilo que essas pessoas faziam. Então eles não querem ser confundidos e nem relacionados com itinerantes de deuses pagãos. Por isso que eles não aceitavam. Eles não aceitam porque eles não querem ser confundidos nem com a mensagem, nem com aquilo que eles estão fazendo. Enquanto que os itinerantes de deuses pagãos necessitavam de ajuda de qualquer um, seja lá quem fosse. Esses aqui não. Como eles estão a serviço do Senhor, eles não querem ser confundidos com estes outros. Mas além disso, há um segundo motivo.
e esse é bem depreendido do texto, é uma interpretação que se faz, eles não aceitavam também essas doações para se tornarem livres naquilo que eles faziam. A tarefa que eles tinham que cumprir não era restringida pela ajuda de quem cooperava com eles. O seu compromisso continuava com a missão e não com os seus colaboradores, com aqueles que contribuíam, seus patronos, melhor, com seus patronos. Não era com os patronos com quem eles tinham compromisso. Esses patronos não poderiam criar expectativas neles por terem contribuído com eles. Porque às vezes, por ter ajudado um missionário, esses itinerantes se tornavam meio que obrigados a ajudar a pessoa de acordo com a sua necessidade pessoal, de acordo com a sua inclinação religiosa pessoal. Por isso que, muito provavelmente, esses itinerantes também não aceitavam esse tipo de ajuda. Porque o compromisso deles era um compromisso com o Senhor. Eles eram servos do Senhor. Eles não eram servos do patrono. Eles não se conformavam às expectativas e às necessidades do que o patrono queria. Não é porque você me ajudou. Por isso que eles não aceitavam. Porque o compromisso deles é do Senhor. E como servos do Senhor, eles vão fazer aquilo que o Senhor lhes ordenou. Isso é muito diferente sobre um aspecto social e religioso dos missionários itinerantes de época. Missionários itinerantes de época não tinham esse aspecto moral, porque eles dependiam desta ajuda para sobreviver. Mas estes, como eles estão a serviço do Senhor, eles não aceitam, porque eles não vão mudar o seu compromisso e o seu serviço por causa dos anseios e dos desejos dos seus patronos. Por isso que Gaio é estimulado a ajudá-los, porque estes irmãos estão cumprindo um serviço do Senhor e o compromisso deles é produzir bem a igreja. Isso vai ser reiterado no versículo de número 8. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Nós vimos aqui 3 motivos porque Gaio deve continuar ajudando esses missionários desconhecidos do dia que ele chegou na sua casa até o dia que eles foram embora. Primeiro motivo, esses irmãos, eles são irmãos em Cristo comprometidos com a missão que eles receberam de Deus. Segundo, esses irmãos, eles não dispõem de nenhum outro meio de apoio. A igreja deve fazer por eles aquilo que eles não vão pedir ao mundo para fazer em prol dessa missão que eles estão cumprindo. E o terceiro motivo é apresentado aqui no versículo de número 8. Nós precisamos apoiar esses irmãos porque nós seremos cooperadores daqueles que anunciam a verdade. Essas 3 motivações que João emprega, ele coloca uma força emocional para dizer a Gaio sobre a importância e a prioridade que há em fazer isso. Nós devemos apoiar aqueles que saíram em nome de Jesus para ensinar a palavra, para ensinar o evangelho. E veja que esse princípio não é um princípio próprio de João. Este é um princípio tido como um princípio para toda a igreja primitiva. Eu coloco aqui para vocês as palavras de Paulo agora. 1 Coríntios 9:14. Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Você consegue perceber? É o mesmo princípio, mas aqui Paulo é mais incisivo na sua fala. Se João fala disso como um compromisso da igreja, Paulo coloca isso como uma questão de ordem que Deus deu à igreja. E se nós queremos obedecer esta ordem, a igreja precisa apoiar essas pessoas. A igreja precisa apoiar essas pessoas que se dedicam à pregação itinerante. E esse apoio será materializado por meio da hospedagem e pela alimentação desses itinerantes. Então veja que este é um princípio comum na igreja. E o que se destaca disso, tanto de João quanto de Paulo, é que quando Gaio, quando a igreja
apoio a esses itinerantes que estão pregando a palavra, que estão pregando a verdade, a igreja prova estar intimamente associada à causa da verdade. Assim como eles estão servindo ao Senhor, anunciando a verdade do Senhor, quando vocês apoiam a eles, vocês revelam que estão aliados com a causa da verdade. E vocês cooperam com o anúncio da verdade. Veja comigo essa citação. O chamado para praticar a hospitalidade significa que os membros da comunidade joanina poderiam tornar-se colaboradores dos missionários na proclamação do verdadeiro Evangelho de Jesus. Eles eram colaboradores da própria verdade. Essa é uma visão nova que a igreja precisava incorporar. Vocês precisam mostrar o quanto estão alinhados com o Evangelho, dando apoio àqueles que proclamam o Evangelho. Porque ao dar apoio a esses que proclamam o Evangelho, vocês estão anunciando o Evangelho com eles. Vocês se tornam cooperadores na proclamação do Evangelho. Principalmente em culto, onde nós tentamos estimular os irmãos a ajudar, né? Se você não pode ir, pelo menos ajude quem está indo. Porque ajudando quem está indo, você está proclamando de forma indireta o Evangelho. É isso que ele está sendo dito aqui. Precisamente isso. Vocês, ao ajudarem esses itinerantes na proclamação do Evangelho, estão de forma indireta proclamando o Evangelho. Isso mostra, primeiro, o alinhamento de vocês com a causa do Evangelho. Segundo, um compromisso em proclamar o Evangelho, mesmo que seja de uma forma indireta. Bom, depois de ter explicado a vocês esse texto, eu desejo então partir para a aplicação. Primeira aplicação que eu queria fazer. O testemunho de outras pessoas é prova da nossa verdadeira devoção. Isso aqui é maravilhoso, porque não foi Gaio que pediu aos irmãos, me respeitem. Não foi Gaio que pediu aos irmãos, me honrem. Foram os irmãos que chegaram na casa de Gaio, receberam o tratamento hospitaleiro de Gaio, que saíram dizendo: o Gaio é homem de Deus. Então veja que isso é importante para todos nós. O testemunho de outras pessoas é prova da nossa devoção. E testemunho a gente não tem como pedir. Eu não posso chegar para ninguém pedindo: testemunha ao meu favor, fale bem de mim. Esse é um testemunho assim comprado. A pessoa às vezes está sendo conivente com o seu pecado. O testemunho cristão precisa ser desta pessoa que foi alvo do nosso amor fraterno, que sai voluntariamente dizendo, sem que ninguém tenha pedido: olha, eu quando fui lá fui muito bem ajudado por aquela pessoa. Este é um ponto que nós devemos mirar na vida. Nós fazemos a prática cristã, vivemos a nossa fé, e as pessoas saem por aí testemunhando sobre isso. O testemunho do cristão se torna público. Nós não precisamos tirar foto entregando o cesto para ninguém. Nós não precisamos ameaçar as pessoas de suspender a ajuda. Nada disso. Se nós queremos receber testemunho por aquilo que fazemos, façamos pelo simples gesto de amor. E enquanto essas pessoas saem ao mundo, elas falam desse gesto de amor. O testemunho é uma demonstração da nossa devoção. Se ninguém testemunha sobre a nossa devoção, a gente tem que começar a repensar isso. Será que nós temos vivido o amor prático de fé? Será que nós temos demonstrado a outras pessoas o que é servir a Cristo? Essa é uma reflexão importante para fazermos. Segunda aplicação. Testemunho público não se pede com palavras, se conquista com gestos sinceros de amor. E isso aqui é importante para nós, porque nós vivemos a era da mídia, né? E todo mundo gosta de tirar foto de tudo. Gosta de tirar foto entregando sopa, gosta de tirar foto entregando cesta básica, gosta de tirar foto ajudando o irmão. Mas esse é o tipo de devoção que não agrada a Deus. Quando a gente lê principalmente as advertências de Jesus em Mateus 6, a gente percebe isso.
olha, a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita faz. Vocês não podem estar fazendo o bem esperando ser aplaudido pelas pessoas. O testemunho público não pode ser exigido por nós. Nós não podemos estar esperando o testemunho público por postagens na internet. Se nós queremos testemunho público de quem nós somos, isso só virá por meio de gestos sinceros de amor. Vou colocar uma situação hipotética aqui. Vamos supor que eu esteja conversando com você e que aí de repente eu comece a falar mal de uma pessoa que você conhece. Ah, aquela pessoa muito sensível, é uma pessoa ruim. Aí você, não, essa pessoa não, essa aí que você está falando, eu conheço. Ela é uma pessoa muito generosa. Por que você acha que ela é uma pessoa ruim? Ah, eu fui pedir para ela R$100 emprestado, ela não me emprestou. Naquele momento você vai dizer, não, se ela não emprestou, isso não faz dela uma pessoa ruim. Porque ela já me ajudou, já me assistiu nas minhas necessidades. Ela é uma pessoa muito bondosa. Percebe como o testemunho surge de forma espontânea e natural? É isso que a Bíblia está dizendo. A gente não pode estar pedindo para as pessoas testemunharem de nós. Isso vai acontecer de forma espontânea quando elas forem tocadas pelo nosso gesto de amor e carinho. Gesto sincero. O amor cristão está sendo expresso sem tirar fotos, sem cliques, sem que ninguém veja. Apenas pelo prazer de estar demonstrando o amor que eu recebi. Terceira aplicação. A motivação dos falsos mestres para pregar sempre está no lucro. E este é um ponto nas pastorais que merece nossa atenção. Porque às vezes nós tentamos nos esquecer disso que é vergonhoso. Falsos mestres existem. Existem muitas pessoas que estão ensinando coisas erradas para a destruição da igreja. E às vezes nós temos dificuldade de identificar os falsos mestres, mas pela comparação com os verdadeiros a gente tem como. Primeiro, os verdadeiros ensinam um ensino verdadeiro. Segundo, os verdadeiros não estão comprometidos com o dinheiro, os falsos mestres estão. Quando você lida com uma pessoa que trata a pregação do evangelho como fonte de lucro, tome muito cuidado com isso. Se você quiser ler 1 Timóteo, você vai tomar um susto em relação a esse tipo de pessoa, porque elas existem. E o problema maior que eu acho é quando a igreja começa a financiar isso. Quando a igreja começa a financiar essas pessoas que querem enriquecer por meio da pregação e do ensino. A igreja não deveria estimular isso. A igreja não deveria incentivar isso. E a igreja nem deveria praticar isso. Falsos mestres só estão aí porque tem público para pagar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais para uma pregação que nem dá para chamar de pregação, para uma palavra. Pregação não dá para chamar. Como é que a igreja se submete a isso? Não deveria. Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Será que nós somos o público que vai ouvir esse tipo de coisa? Será que é por causa de nós que existem essas pessoas? Eu conversando com pessoas que fazem esses eventos, eles dizem, não, mas se não fizer as pessoas não vêm. Será que além da culpa deles, nós também somos responsáveis por isso? Por incentivar um mercado que é tão esquisito e contrário à Bíblia? Bom, eu não sei se você consegue mexer em alguma coisa da estrutura, mas pelo menos na sua realidade local, esse é um incentivo que eu te dou. A característica dos falsos mestres é o lucro. Eles só estão pensando em quanto podem ganhar. E os verdadeiros? Quarta aplicação. Verdadeiros cristãos itinerantes pregam pelo compromisso de ajudar igrejas locais. Que coisa maravilhosa, né? A intenção dos verdadeiros itinerantes é cooperar com igrejas locais. Assistir igrejas locais para que elas possam ser ajudadas. Eles não estão pensando no lucro enquanto podem lucrar, mas em como podem ajudar igrejas locais. Pronto. Na hora que você for convidar um itinerante, pergunte isso. O seu objetivo é ajudar a nossa igreja local? Mas se ele começar a falar sobre contas, deixe que outras pessoas paguem as contas dele. Porque para as nossas igrejas locais, nós precisamos de pessoas que tenham um compromisso de ajudar as nossas igrejas. Não são pessoas que entram e saem, que não têm compromisso nenhum de assistência, de visitação, de nada.
Nós precisamos de pessoas que ajudam, e existem essas pessoas. Existem essas pessoas comprometidas em contribuir com igrejas locais. Essas pessoas merecem toda a nossa honra, todo o nosso prestígio, porque o compromisso deles é com a igreja. Então pense nisso. Quando você for chamar alguém, pergunte a essa pessoa: você está indo com qual objetivo? O seu compromisso é ajudar a igreja? Como você acha que você vai contribuir com a igreja? Quinta aplicação: um cristão itinerante não pode fixar seu compromisso com o interesse do patrono. E esse aqui é um problema que nós temos que enfrentar a qualquer hora dessa. Os patronos, infelizmente, existem e estão dispostos a pagar muito, e os itinerantes se vendem mesmo. A pauta é o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. Nós, como igrejas locais, estamos criando um mercado que é perigoso, gente. E aqui eu digo nós porque, de alguma forma, nós estamos envolvidos com igrejas maiores. As pequenas igrejas talvez não passem por isso, mas de alguma forma nós estamos envolvidos com igrejas maiores. E às vezes essas grandes igrejas têm isso, elas querem pagar alguém para dizer o que as pessoas precisam ouvir. Irmãos, a gente não precisa disso, não precisa mesmo. Por isso que aqueles itinerantes não aceitavam a ajuda de não cristãos, porque eles eram livres para cumprir a missão que eles receberam de Cristo. E todo itinerante precisa ser livre para cumprir a missão que ele recebeu de Cristo. Agora, se ele aceita se submeter a um patrono, ele começa a anunciar apenas o que as pessoas que levaram ele para um evento que precisa se pagar. Preste atenção, o evento precisa se pagar. Então nós precisamos o quê? Que as pessoas ficam satisfeitas para pagar o evento. A igreja não precisa disso. O que a igreja precisa é fixar um compromisso com homens que estão ajudando a igreja, de ajudá-los a continuar fazendo isso, mas sem delimitar o que eles podem ou não. Irmãos, isso aqui é um problema sobre diversos aspectos. Eu tenho tratado aqui, mencionado diversos aspectos de evento, mas e quantos pastores locais que são forçados a assumir certas pautas religiosas, pautas políticas, pautas de textos bíblicos, listas de textos que não podem ser pregados? Olha, nós estamos perdendo a noção da coisa. Itinerantes não podem ser limitados pelos seus patronos. Os itinerantes foram chamados por Cristo para cumprir a missão que Cristo lhes deu. E por causa disso, eles têm que fazer aquilo que Cristo está exigindo deles. Eu queria que talvez você orasse por alguém que precisa dessa ajuda. Alguém que está preso e oprimido por um patrono. Às vezes uma igreja local que o obriga a fazer coisas tão desinteressantes. Peça a Deus para mandar provisão para essas pessoas, para que eles se desvencilhem dessas situações e que o evangelho possa avançar. Sexta e última aplicação: igrejas locais precisam cooperar com aqueles que ensinam a verdade. Irmãos, nós precisamos criar este compromisso de ser cooperadores daqueles que ensinam a verdade. Ser cooperador é isso. Se eles estão se dedicando a isso, nós queremos ser seus parceiros. Nós queremos ajudar você. E esse é um paralelo que Paulo fez lá na igreja de Corinto, né? Porque eles preferiam ajudar os falsos mestres do que os verdadeiros. Porque os falsos mestres ensinavam coisas que lhes agradavam. Paulo disse: se vocês sustentam a eles, por que nós que anunciamos o evangelho, não temos o mesmo direito? A igreja tem que começar a pensar isso. Se nós estamos dispostos a investir 30 mil reais para uma pessoa vir trazer uma palavra, por que nós não investimos em pastores locais que fazem isso semana após semana? Se nós estamos dispostos a investir 100 mil reais num conjunto para vir cantar, por que nós não estamos dispostos a investir em pastores locais, em missionários, em obreiros que semanalmente estão dedicados com as suas igrejas locais? A gente precisa começar a estar. E a gente precisa
precisa abandonar a lógica do mercado assim com muita urgência. Porque na lógica do mercado, a gente precisa pagar as contas. Na lógica do reino, a gente precisa ser parceiro de quem está pregando a verdade. Qual escolha nós vamos tomar? A minha aplicação é que você precisa cooperar com quem está fazendo isso. Se você não vai trazer nenhum grande cantor e nenhum grande pregador para a sua igreja, não se incomode. Desde que você esteja cooperando com quem está anunciando o evangelho e não está aceitando nada de que não é cristão, porque o seu compromisso está com aquele que o chama. Seja parceiro de alguém. Talvez aí na sua igreja local tenha alguém que está fazendo isso na comunidade local, ou talvez na sua igreja local tenha alguém que está fazendo isso na sua igreja. Se torne um parceiro dessa pessoa, porque sendo um parceiro dessa pessoa, você contribui com o avanço do evangelho. Nós precisamos mudar essa dura realidade de desprezo com pessoas envolvidas com a igreja e de holofotes com quem não tem compromisso com a igreja. Se há muitos pagando muito por quem não tem compromisso com igrejas locais, vamos fazer o mesmo com quem está comprometido? Vamos fazer o mesmo com pastores locais, missionários, diáconos, presbíteros, pessoas que estão comprometidos com suas igrejas locais, em ajudar igrejas locais? Eu acho que se nós fizermos o mesmo que se fazem com grandes cantores e pessoas do mundo gospel, nós veremos um crescimento na igreja considerável, além de nos tornarmos parceiros na causa do evangelho. Bom, eu espero que este conteúdo lhe tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, nos encontramos aqui na semana que vem para seguir com o nosso estudo. Até lá então.